Paz do Senhor, igreja. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, para testemunhar o quão grande é o Senhor, testemunhar o que Deus fez na minha vida por esses dias e compartilhar com os irmãos como foi esses dias para mim, os sintomas, como que tudo aconteceu, né? Compartilhar um pouco com os irmãos como que foi os dias. Então, há uns 20 dias atrás, eu comecei com alguns sintomas e os primeiros sintomas para mim foram dor de cabeça muito forte. E essa dor de cabeça levou a uma dor no corpo, uma dor nas pernas e eu estava assim praticamente impossível de ir para trabalhar. Até fiquei alguns dias em casa de repouso porque eu estava com muita dor no corpo. E aí depois essa dor, eu fiquei com a dor no corpo ainda, mas me deu um sintoma de gripe, que eu fiquei toda constipada e o sintoma era muito forte mesmo, como uma gripe, né? E aí eu tive que ir ao plantão, a febre também começou, uma febre alta e que acabava o efeito do remédio, eu já tinha que novamente tomar os remédios porque a febre já voltava com tudo, né? E a dor forte no corpo. Então fui ao plantão e lá o médico já fez alguns exames, né? A gente falou para ele que tinha o medo porque a gente tem uma criança que tem problema de coração e não poderia, né, ficar em contato. Então o médico já se preocupou nesse ponto e pediu alguns exames ali, né? Fiz exames de sangue e tal, e deu uma pequena infecção de urina quando a gente foi ver o resultado dos exames na terça-feira. E já iniciei os antibióticos na terça-feira mesmo. Quando foi na quarta, eu tive uma grande falta de ar, mas uma falta de ar bem assim considerável, porque a falta de ar era forte e sim, um sintoma de cansaço. E aí na quinta piorou a falta de ar e a gente estava achando que poderia ser até alérgico, né? Quanto ao antibiótico que eu estava tomando e tal. Mas quando amanheceu na sexta-feira, eu já amanheci com muita canseira, muita falta de ar e minha boca já estava toda roxa, né? E aí eu voltei pro plantão bem cedo. E aí a gente falou pro médico, na verdade ali quando eu cheguei com a enfermeira, ela já colocou para ver a oxigenação do sangue e eu já estava com uma oxigenação baixa e dali ela já me encaminhou lá para dentro e os médicos já teve que me colocar o oxigênio porque eu estava com muita falta de ar. E assim, só com o oxigênio que eu conseguia ficar mais aliviada, né? Então já colocou 3 litros de oxigênio para mim conseguir ficar mais tranquila, respirar melhor. Porque até mesmo para mim ir ao banheiro no plantão, que eu às vezes precisava ir, e caminhar, essa caminhada ao banheiro era um cansaço como se eu tivesse corrido muito ou tivesse feito muito exercício. Era quase impossível chegar no banheiro e voltar. Era muita canseira, era muita falta de ar, dor no peito, de cansaço mesmo, né? Então, eu fiquei ali na sexta-feira, os médicos fizeram um raio-x, pediu alguns exames, me deixou ali no oxigênio, e aí ele viu que eu estava com uma infecção forte nos pulmões, né? E eles não estavam conseguindo detectar exatamente qual era essa infecção. Eles trocaram ideias ali entre os médicos, depois o médico voltou para olhar meus exames, fez ali o teste rápido de Covid, de sangue, mas deu negativo na mesma hora. Então ele já pediu outro exame, pediu raio-x, pediu tomografia e já me falou que eu teria que internar por causa dessa falta de ar e dessa infecção que ele já tinha visto no pulmão. Eu perguntei se seria uma pneumonia, ele descartou porque disse que não tinha características de pneumonia ali. Então, ele falou assim que precisava me internar porque eu estava com alguma deficiência no pulmão que ele precisava entender o que estava acontecendo, né?
Bom, então eu fiquei ali na sexta-feira e no sábado a gente já ficou ali na sexta aguardando a internação e esperando, né? Surgiu uma vaga, o que é muito triste porque ali não é um lugar de internação e aí você tem que esperar a vaga sair e não estava conseguindo. Eu já estava ficando meio com medo, e ali aquele momento começou a entrar um desespero, né? Um desespero no coração de pensar na família, nas crianças que estavam em casa, nas crianças que eu já tinha tido contato, na família que eu já tinha tido contato aqui, né? Com a minha avó, com a minha mãe e todos os outros, né? Que a gente já estava perto, mesmo que o exame tinha dado negativo, mas eu estava com muito medo. Porque perante os médicos ali, o que a gente estava percebendo é que eles estavam bem convencidos que seria um Covid. Então, ali entrou um desespero, mas na sexta-feira, enquanto eu estava ali, eu fiquei bem, com muito medo, conversando ainda com algumas amigas pelo WhatsApp, as meninas tentando me acalmar. E foi quando a Thalita, minha mãe também conversando com a Thalita, com várias irmãs, foi quando minha mãe também conversou com a Thalita, e a Thalita, nesse momento, ela resolveu levantar um clamor com todas as irmãs, né, a respeito dali do meu momento, do que eu estava passando, do meu diagnóstico, da minha internação. E ali naquele momento eu disse pro meu esposo, eu vou orar junto com elas, né, nesse momento, porque eu preciso. Eu estava muito desesperada, com muito medo do resultado, né, do que iria acontecer. E aí foi quando eu orei também, eu creio que junto com as irmãs, foi quase 7 horas da noite, isso, na sexta-feira, e eu ali fiquei deitada em oração. E foi quando, assim, eu senti que depois dessa oração, Deus me acalmou. Mesmo que eu tava com medo, muito medo, mas eu senti a presença de Deus ali, depois dessa oração. Eu creio que todas estavam em oração, a família. E ali eu senti a presença de Deus mesmo com a gente. Eu senti que Deus estava me acalmando, eu senti que Deus estava me visitando. E aí eu pude louvar o Senhor depois disso, eu acalmei, eu passei a noite cantando, orando, todo momento que eu tentava dormir um pouco, mas quando eu acordava, eu orava mais um pouco, eu louvava, eu colocava hino, eu ouvi pregações, né, da semana com o pastor na igreja, para ir acalmando, e como me acalmou. E aí no sábado, eles conseguiram a internação para mim e me levaram ali para fazer primeiro uma tomografia para descobrir o que tinha no meu pulmão, qual era a infecção, o tamanho dessa infecção, né? E eu fiz ali, e ali já começou um sistema de isolamento desde esse momento, né? Já me levaram, mesmo que deu negativo, mas eles estavam todos, né, pensando na possibilidade de positivo. E aí já começou o isolamento, a enfermagem que me levou na ambulância, o motorista, a parte da Santa Casa, todo mundo fazendo o protocolo de isolamento até chegar ali no HC, né, no Hospital do Coração aqui em Franca. E aí quando eu cheguei ali também, eles já me levaram direto para o quarto de isolamento, e ali entrou só uma enfermeira toda paramentada com as roupas de isolamento. E ali eu fiquei sozinha, né, com ela, com a enfermeira, claro, e claro, ali eu fiquei um pouco com medo, porque, irmãs, esse negócio de isolamento é muito triste mesmo, porque ali eu senti que ele estava me excluindo de tudo, de todo mundo, da família. Passou um pouco, eles já tiraram toda a minha roupa, meus pertences, tudo, meu celular. Não deu tempo nem de eu ligar para o meu esposo, ou para minha mãe, para minha família, para falar o que estava acontecendo, o que ia acontecer, que eu iria internar ali, e que eles tinham que tirar tudo. E ali eles me isolaram mesmo, me isolaram de tudo. Já começaram a colher exames, entrou a enfermeira, e aí já colheu exames direto da artéria,
para fazer exames e ver como que estava a minha oxigenação. Isso todo o tempo eu estava com oxigênio. Para onde eu ia, eu tinha que ir com oxigênio. No banheiro, para descer e ir no banheiro, eu tinha que ir com oxigênio, porque eu não aguentava de dor e canseira. Então, o médico entrou também, veio me avaliar, auscultou o meu pulmão, e ali também ele falou, quando ele saiu, eu escutei ele passando assim um diagnóstico, um pré, né, conversando, que poderia realmente ser, estava com bem característico de Covid. A minha tomografia era totalmente igual aos pacientes de Covid, e ele precisaria me internar mesmo na ala de Covid, eu teria que ir para a UTI, né? Eles tiveram eu escutei algumas outras hipóteses, né, de diagnóstico ali, que eu também fiquei com muito medo de ter que entrar num centro cirúrgico para fazer algum procedimento cirúrgico. Mas eu já estava sentindo, irmãs, assim, por mais que eu estava com medo, estava cansada, estava com falta de ar, eu estava sentindo ali alguma melhora já. Eu já estava conseguindo, assim, eu estava com muito medo de tirar o oxigênio, mas no momento ali que eu tive um momento aí ao banheiro, eu já senti que eu não estava tão com a falta de ar tão forte quanto eu estava na hora que eu entrei no hospital. Então eu creio que Deus já estava trabalhando na minha vida ali mesmo, enquanto os médicos discutiam, as enfermeiras, o que queria fazer, Deus já estava trabalhando ali, né? Até que depois eles me transferiram para a UTI, me falaram que eu teria que ir para lá para ficar 24 horas em observação médica, tratamento, antibióticos, exames o tempo todo. E aí eu fui, entrei ali, veio aquele mutirão de enfermagem, fisioterapeuta, médicos, me levaram já direto para uma cama, e ali me posicionaram para auscultar novamente os pulmões, para me conseguir ver eu respirando, né? E ali a gente fica meio com medo, né? Primeiro porque é a UTI, e segundo porque eles vêm com todo assim um protocolo, né, para sentir como que o paciente tá. E eu percebi que eles estavam assim tentando descobrir, tentando ver o que estava acontecendo ali, né, e tentando me acalmar também ao mesmo tempo, né, mas Deus estava comigo, irmãs. Eu estava sentindo assim, em meio a tanta turbulência, eu estava sentindo que Deus estava segurando na minha mão, né. E ali, a hora que eles me deixaram sozinha, novamente eu fiquei com medo, porque aí eu tava sozinha no quarto, sozinha, e aí vem todos uns pensamentos, né? E quando via algum pensamento assim de tristeza, eu começava a louvar, eu começava a orar, a falar com Deus, e aí Deus me acalmava na mesma hora, né? E aí foi assim, fiquei 5 dias internadas ali na UTI. Mas cada dia, assim, em cada período do dia, eu sentia uma melhora de Deus mesmo, assim, quase no segundo dia elas já começaram a diminuir a minha oxigenação que elas colocaram, já começaram a fazer os testes. É claro que eu estava com muita medicação na veia, mas já começaram a diminuir ali o meu oxigênio. E eu conseguia voltar a respirar sozinha, a fazer o que elas estavam pedindo, né? E eu fui percebendo o quanto Deus foi trabalhando ali na minha vida desde a hora que todos levantaram um clamor, né? E eu quero agradecer muito a Deus e agradecer a todos, tantos círculos de oração de todo o campo que orou por mim, aos pastores, né, a todos os irmãos que oraram, ao nosso grupo de amigos que estavam junto comigo, todo mundo orando para nós, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um, de verdade. E a conclusão de tudo, que quando eu saí dali, irmãs, o médico chegou, a médica chegou para me falar. Ela disse que o meu exame tinha dado negativo novamente, que eles escolheram outro exame, que é da mucosa, né? E aí tinha dado negativo.
E eu fiquei, né, porque eu tava esperando assim, nossa, deu positivo, eu passei, mas já passou. Mas não, a médica chegou e falou, olha, deu negativo os seus exames. No começo a gente não tinha diagnóstico, parecia não ser uma pneumonia, mas agora eu te falo que deve ter sido uma pneumonia mesmo, que você teve e que os remédios fizeram efeito e você já vai ter alta, vai lá pro quarto, vai ficar no quarto e daqui uns dias você já vai para casa, porque você já tá recuperada, né? Isso ela já tinha tirado, já tinha ficado 1 dia e meio sem o oxigênio. E aí ela me falou isso, irmãos, eu fiquei assim, Deus fez um milagre, porque ali, desde a hora que eu entrei no plantão, com muita falta de ar, oxigenação baixa, os médicos me atenderam ali, os médicos que me atenderam no Hospital do Coração, enfermagem, todos estavam com o raio-x e tomografia na mão e dizendo que era muito característico do Covid, essa infecção nos pulmões. E ali a médica não soube muito diagnosticar o que eu tive, disse que foi uma pneumonia. Mas eu saí dali sem nada, sem falta de ar, glória a Deus por isso. Eu saí dali recuperada mesmo, sem sentir nada de sintomas. Ela pediu para mim ficar mais alguns dias em isolamento, porque eu tive dentro da UTI com alguns pacientes positivos, né? Mas graças a Deus passaram-se já 10 dias que eu saí de lá de dentro e eu não tenho nenhum sintoma, louvado seja Deus por isso. E eu estou aqui para a graça do Senhor, porque Deus é bom, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, né? E cada coisa que a gente passa é porque Deus tem um propósito, Deus sabe de tudo. Amém? Eu agradeço a todos. Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor, todo o povo de Deus, né? Hoje feliz por esse testemunho, por essa bênção que nós alcançamos, grande milagre que Deus fez. Um versículo que eu li quinta-feira no culto e quero ler só um versículo, Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Depois desse testemunho, imagine os irmãos a angústia que eu como mãe passei, meu esposo, o Odair, né? Que nós passamos, foram momentos muito difíceis mesmo. Na sexta-feira, quando ela internou, que ela estava no pronto-socorro e foi transferida, na noite da sexta-feira, uma angústia muito grande, um medo de perder ela, né? Uma tristeza, uma angústia, um desespero. Falar a verdade, foi assim, a gente teve um momento de desespero. Mas bem nesse momento de desespero, o pastor Edson me ligou, né? Me ligou para perguntar dela e eu disse. Ele falou, não, deixa eu ligar para umas pessoas para a gente agilizar essa internação, essa coisa. Eu falei, pastor, faz isso por nós, porque eu e o Dair estamos, né, muito descontrolados, na verdade, a gente estava com muito medo. E eu orando, falei, Senhor, tem misericórdia. Ela tem 3 crianças pequenas, Senhor, para criar essas crianças. Dá saúde para minha filha, Senhor. Eu só pedia isso para o Senhor, fazer isso na vida dela, né? E graças a Deus o pastor conseguiu uns contatos, foi agilizado os exames, a internação, e Deus é maravilhoso, né? E aquela noite não foi fácil, foi difícil. No sábado ela já foi transferida para o Hospital do Coração e a gente naquela angústia, porque já estava perdendo contato com ela, a gente já não conseguia falar com ela mais. E no período da tarde, eu estava ali fora, dentro do meu carro, que eu ia dar uma saidinha, e o Saulo chegou e me entregou o celular dela e falou que a gente não tinha como mais falar com ela, né, que ela tinha ido para o isolamento, para a UTI. Irmãos, eu fiquei arrasada, angustiada. As irmãs que estão me ouvindo podem imaginar, né? Eu falei, a parte mais difícil é a gente imaginar que um filho da gente está no isolamento.
É uma coisa assim, é inexplicável isso, né? Mas orando e crendo nas orações, falei para uma irmã, falei assim, olha, esse momento a gente confia, acredita, conta com a oração da igreja. Como é importante a oração da igreja. Como é importante ter amigos nesse momento. Porque confesso que nesse momento a gente não tem palavras nem para orar. Mas a igreja está intercedendo pela gente, né? Eu amo o povo de Deus, agradeço ao nosso pastor Edson, a Thalita que intercedeu, que pôs as irmãs para nos ajudar e as irmãs nos ajudaram. Eu senti esse abraço, esse, né, pastor Isaac com a igreja da sede, todas as igrejas do campo orando por nós, né? A igreja do Jardim Noêmia. Todas as igrejas, é difícil falar os nomes, porque senão a gente vai cometer algum deslize, né? Mas toda a igreja, não só de Franca, do campo, também estava orando por nós, né? E eu agradeço imensamente a família pelas orações. Então, nesse momento que eu estava lá fora, que o Saulo me entregou o celular, a gente estava conversando ali, mas sem norte, eu sem norte, ele sem norte, uma coisa assim, uma angústia muito grande. Aí nesse momento, irmãos, Deus, Ele vê os momentos da gente e Ele trabalha por nós. Ele é socorro bem presente na angústia, bem presente. Porque nesse momento que a gente estava ali, chegou um irmão e perguntou dela, e o Saulo falou qual era a situação, e ele pegou e falou assim, eu posso entregar um recado de Deus? Aí a gente falou, pode entregar. Aí ele falou assim, olha, Deus vai visitar ela lá naquele UTI onde ela está. O anjo do Senhor vai entrar lá dentro, vai pôr as mãos sobre aquele pulmão, vai repreender aquela infecção e os exames dela não vai dar nada, não vai dar. A medicina vai ficar confusa, porque clinicamente ela estava com o Covid, clinicamente, mesmo que os exames não estavam dando, né? Mas ele falou assim para mim, assim, o anjo do Senhor vai entrar lá dentro, ela não vai ficar internada muitos dias. Até ele falou assim que ela ia ficar internada 2 dias, foi 4, mas depois eu estava pensando, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então ele me entregou essa mensagem, e a gente ficou ali chorando, e ele falou assim, fica tranquila, fica em paz, que os exames dela não vai ter nada, ela não vai ficar lá, ela vai sair, vai ter alta, e Deus vai fazer uma grande obra na vida dela. E depois você conta o testemunho. Por isso que nós resolvemos contar esse testemunho. Porque a Bíblia diz, no Salmo 101, né? Que é para nós contar todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Então nós estamos aqui nesta noite contando esse grande milagre, esse grande benefício. Quando ele acabou de me entregar a mensagem, ele, tchau, paz do Senhor, foi embora, meu telefone tocou. Aí era o pastor Lazinho. O pastor Lazinho falou assim, eu quero orar por você. E orou por mim, choramos junto, né? E orou por nós ali. E ele falou assim, na oração, ele falou assim, que o anjo, para o Senhor mandar o anjo dele dentro daquela UTI e repreender aquela infecção. E eu creio que o anjo do Senhor foi ali, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, né? Então eu sou grata ao Senhor por esse benefício, por esse grande milagre. Eu sei que foi um milagre. A partir daquele momento a gente ficou preocupada, mas não com aquela angústia, porque eu sabia, eu tinha certeza que Deus estava com ela dentro daquele UTI, dentro daquele hospital, porque nosso Deus é fiel. Nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas, aquilo que Ele fala, Ele é fiel para cumprir, né? E eu fiquei muito feliz, fiquei contente, agradecida a Deus, falei, Senhor, obrigado. Eu sei que o Senhor vai estar cuidando da minha filha, ela vai ter alta e ela vai sair daquele hospital, vai glorificar o Teu nome, vai ficar ao lado das crianças, mas o Senhor é exaltado nessa tarde, né? Naquele momento ali eu agradeci a Deus. E entrou uma paz no meu coração, a paz que o Senhor dá,
né? E logo naqueles dias o pastor Edson pregou uma palavra sobre Daniel, né? Daniel foi jogado na cova dos leões, ele e os seus amigos foram lançados na fornalha de fogo ardente. O Senhor permitiu Daniel passar por tudo isso, mas em todo momento Deus estava com Daniel. E aquela palavra veio assim ao meu coração, assim, falei, Deus, obrigado. Eu sei que o Senhor permitiu isso na vida dela, na nossa vida, tudo tem um propósito, mas eu sei que o Senhor está conosco. Dentro da fornalha, o Senhor está conosco. Na cova dos leões, o Senhor está conosco. Nós estamos atravessando dias difíceis, momentos difíceis. Talvez agora, nesse momento, alguém que esteja nos ouvindo esteja passando por um momento difícil, angustiante, mas creia que Deus está com você na fornalha, na cova dos leões, em que situação, em que circunstância você estiver passando, Deus está conosco, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia, né? Deus está conosco, Deus não deixa o seu povo, tudo é permissão de Deus, mas Ele está junto. Então, eu agradeço a Deus, agradeço a igreja, ao povo de Deus, a igreja de Franca, toda a igreja que orou com a gente, que esteve com a gente, os amigos de longe, né? O pastor Lazinho, irmã Deleuza, todos que oraram, intercederam com a gente. Deus abençoe poderosamente cada um. Que Deus seja glorificado na nossa vida. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço. Abraço mesmo, tá? Todo mundo tá no meu coração. Deus abençoe. Se cuidem, né? Agora a gente tá se cuidando muito mais. Então, deixar essa mensagem, gente. Irmãos, lavem bem as mãos, evitem de verdade, porque enquanto a gente teve uma experiência assim, que enquanto a família não sente de perto o tamanho desse vírus, o tamanho do que pode causar isso, a gente não tem noção de realmente o que é ficar em casa. Então, nós queremos pedir isso também. Da mesma forma que a gente tá, se cuidem e evitem sair. Fiquem em casa. Beijo.